Olá, boa tarde a todos. Eu vim falar com vocês hoje sobre as alegações finais que o Ministério Público Federal protocolou ontem sobre o caso do triplex no Guarujá. Essa ação penal, objeto dessas alegações finais, se referem a 3 contratos firmados entre a Petrobras e a OAS e, supostamente, aquele triplex no Guarujá. Ou seja, o Ministério Público teria que ter comprovado, que houve desvio de valores nesses 3 contratos da Petrobras. 2, que esses valores foram usados para comprar e decorar um apartamento para Lula. E 3, que esses valores foram usados para suportar os custos do armazenamento de um acervo. Mas nada disso foi provado. Não existe essa prova. Ao contrário, as testemunhas ouvidas, inclusive os notórios delatores, jamais afirmaram qualquer participação de Lula na Petrobras ou então a propriedade desse apartamento e essa questão do acervo. As empresas internacionais que fizeram auditoria na Petrobras negaram qualquer ato ilícito que possa ter sido praticado pelo ex-presidente Lula. As testemunhas ouvidas disseram, que o imóvel não pertence ao ex-presidente Lula, e inclusive que a OAS, que é a proprietária, usa esse imóvel para pagamento de credores. Mas, a despeito de tudo isso, o Ministério Público veio e, como eu disse, pediu a condenação do ex-presidente Lula sem nenhuma prova. O que os procuradores afirmam é que fizeram um juízo de convicção e querem usar algumas teorias que estão previstas em um livro escrito pelo procurador Dallagnol, que claramente violam a garantia da presunção de inocência para a condenação de pessoas inocentes, como é o caso do ex-presidente Lula. A peça chega até o absurdo de querer a condenação sob o fundamento de que o presidente Lula teria nomeado Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Severó para diretorias na Petrobras. Ora, a nomeação não quer dizer absolutamente nada. Se você for responsabilizado criminalmente porque alguém foi nomeado e praticou um ato ilícito, isso seria uma responsabilidade objetiva, que é incompatível com o direito penal. A peça também recorre até mesmo àquelas reuniões que o Ministério Público havia divulgado anteriormente e que nós, a defesa, mostramos que não eram reuniões entre diretores e o presidente Lula, mas sim eventos públicos na presença de dezenas ou até de centenas de pessoas. Eram eventos como inaugurações, cerimônias, dentre outras coisas. A peça chega a usar o argumento de que o ex-presidente Lula faria referências ao Paulo Roberto Costa como Paulinho. Só que essa situação foi desmentida em audiência pelo próprio Paulo Roberto Costa, que, depondo, afirmou que Lula jamais o tratou dessa forma. E também um apelido servir de prova para uma condenação, cá entre nós, é algo absolutamente despropositado. A única coisa que o Ministério Público afirma é que Léo Pinheiro teria confirmado em seu depoimento que usou recursos irregulares ou ilícitos para comprar aquele apartamento triplex. No entanto, vamos lembrar, o Léo Pinheiro depôs como réu, sem a obrigação de dizer a verdade, e naquela audiência eu mostrei a todos que Léo Pinheiro estava lá negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ou seja, ele estava lá querendo agradar o Ministério Público para poder destravar um acordo de delação premiada que há muito tempo ele tenta fazer. Então, o depoimento de Léo Pinheiro, evidentemente, não serve como prova e muito menos para suportar qualquer pedido de condenação. No mais, a peça não apresenta qualquer prova. Ao contrário, como eu já disse aqui, a prova que existe nesse processo é a prova da inocência. Mas a denúncia, as alegações finais, melhor dizendo, faz apenas referência a trechos da denúncia. É como se o tempo tivesse parado. Volta-se à época do PowerPoint, são feitas novas alegações exatamente como aquelas que estavam lá no PowerPoint
e o Ministério Público quer, com isto, a condenação do ex-presidente Lula. É evidente que esse cenário, essa situação, jamais poderia permitir que o Ministério Público quisesse a condenação do ex-presidente Lula. Mas a peça foi apresentada, nós vamos rebatê-la de uma forma muito detalhada. Temos o prazo do dia 20 deste mês para apresentar as nossas alegações finais e aí mostrar todas as provas que existem a respeito da inocência do ex-presidente Lula. Eu faço um registro adicional. Alguns veículos de imprensa publicaram que o Ministério Público teria, nesta peça, feito um pedido de prisão para o ex-presidente Lula. Ora, esse pedido não existe. O que existe apenas é uma peça que levanta uma ficção e pede a condenação do ex-presidente Lula. Mas não há qualquer pedido de prisão, até porque seria absurdo. Só se pede a prisão de alguém se você tiver provas de que ele praticou um crime. E nesse caso, eu insisto, não há. É isso que nós temos demonstrado ao longo do tempo e é isso que nós vamos demonstrar também na peça que será protocolada no próximo dia 20. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.